Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e estamos gravando aqui no Alma Studios, Vida e Alma, Ideias e Criações. Onde vocês nos encontram? Vocês nos encontram no YouTube, Spotify e Apple Podcast. Vou te fazer um convite, venha fazer parte da nossa comunidade e se torne um atinado a partir de contribuições de R$15. Aqui no link da bio, você vai ser direcionado para a nossa campanha do Apoia-se e você pode fazer parte da nossa comunidade e saber tudo que está acontecendo em primeira mão, lá no cantinho, em primeira mão da economia criativa de Pelotas e região e também do sul do Brasil. Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, né, que é a Zó Cervejaria. Hoje a gente está tomando uma Belgian Saison incrível. A Lacute Pizzas e também a Vanguarda, que se você usar o cupom TINO em compras pelo site, você ganha 10% de desconto e parte da venda vem para o nosso podcast para cada vez mais fomentar a nossa economia criativa. Agora vamos à melhor parte, aos nossos patrocinadores. Tem que ter uma musiquinha dos patrocinadores. Podia. Agora, para nossa temporada nova. Toda sonora. Em comum. É legal isso. Gente, vou fazer um convite para vocês para viajar comigo aqui. Ó. Imaginem vocês trabalhando de em frente a um lago, tá? Com gente caminhando. E não é na fazenda. E não é na fazenda. Curtindo a vida, trabalhando assim, ó. Gostando de onde está, tá? Um lugar onde as pessoas se sintam bem, ele é aberto, ele convida e inspira. É um dos motivos que atrai tanto a indústria criativa na cidade de Pelotas. Vocês sabem qual é esse lugar? Eu imagino. Juliana, pode falar. Pode falar. Sem agora. medo de errar. Ai, não, eu tô com medo de errar. Fala. É incomum. Não. Ai, para. Não tem lago nem comum. Não, mas eu já tô pensando numa reforma. É uma reforma. Sei lá. Pode vai ter. ser Não, lá. mas é que eu conheço lugares que proporcionam Estamos isso. com planos de ir pra esse lugar. O Parque Una é uma extensão do escritório. Vocês podem fazer reunião nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça e também interagir com centenas e diversos outros negócios que lá tem padaria agora. Tem padaria. Falta só o quê? Fabiano, uma farmácia lá, Fabiano. Tem aí duas sim. padarias. Duas agora, né? A Una, a Panilha e a Bonjour. Bonjour. Belgian Saison. Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Hoje o nosso assunto é um assunto muito legal que fala muito da nossa comunicação local e que se expande para outras regionalidades também. É um assunto regional, mas a demanda, eu tenho certeza que é de qualquer universo da indústria criativa. Agrobrand. Como equilibrar tradição e inovação? O agro deve se comunicar só com o campo ou também com a cidade? Qual a importância do ESG para as marcas do agro? Como o marketing digital mudou o agro? Enfim, essas são algumas perguntas que vão nortear o nosso papo hoje com dois especialistas, né? Porque não são convidados, são especialistas. O primeiro convidado, Jefferson Cigales, CEO do Instituto Cigales e da startup Agrobrand. É um pesquisador premiado em primeiro lugar no Congresso de Marketing em Alimentos e Agronegócios da Exalc, USP em 2023. Quero saber o que é Exalc. Líder Top 10 Brasil do World Creativity Day 2024. Speaker no SAL Summit 2025 e no Food Design Fest 2025, em Bogotá. Mestre em administração pela FURG, MBA em Branding e Neuromarketing, pós-graduado especialista em Food Design, além de técnico em desenho industrial. Seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá. Me provocaram para trazer uma frase, né? Então, marca nenhuma é para todo mundo e gosto de provocar aqui nossa audiência aqui. Então, para quem é a tua marca? Para quem é a tua marca? Teu arroba? @Jefferson Cigales. Nossa segunda convidada, Juliana Ax, 38 anos, é publicitária formada pela UCPEL e gerente de comunicação e marketing Travou. Tem um trava-língua na Planfer. A minha filha de 4 anos fala isso com uma puta naturalidade. E adultos não conseguem. Planfer.
Marketing da Planfer, empresa que atua no segmento de insumos e assistência técnica agrícolas. Criativa e inquieta, acredita que a maternidade potencializou sua capacidade de transitar por diferentes áreas, reforçando sua multidisciplinaridade. Iniciou a carreira em agências de publicidade e há 10 anos migrou para o lado do cliente, onde encontrou uma nova perspectiva profissional. A frase, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose. Arroba Planfer Oficial. Comigo, ele. Daniel Cuca. O Agrotech, o Agropop. Arroba Cuca em Comum. É do campo que brota a alma, que encanta e cria. Arroba Alan Miguel Gonçalves, arroba alma.studios.br. Meus convidados maravilhosos, sejam bem-vindos. Obrigada. Me contem uma coisa. Como é comunicar para o agro? É a mesma coisa que para trabalhar para um cliente comum? Ou não tem suas particularidades? Quem é a tua marca? E me contem um pouquinho da trajetória de vocês, né, nesse trabalho de comunicação dentro do agro. Se a Gigi estivesse aqui, ela já ia... eu não esporro. Tem muitas perguntas, Alan. Tu faz um monte de perguntas, tu quer que eu responda qual? Deixa o convidado meio zonzo, né? Mas tá pra dar o susto e É que começar tu a falar. escolhe, é que tu quiser. Tá, então Sente vamos mais à lá. vontade. Eu dou possibilidades aqui. Então vamos lá, vou trabalhar dentro das tuas possibilidades. Eu vejo que comunicar no agro é comunicar como em qualquer outro setor. Tu tem um público específico, né? Tu tem uma forma de comunicar, tu tem que encontrar as ferramentas que o teu público gosta de utilizar, como que tu vai te aproximar dele, como que a tua marca vai falar com ele. Então, isso é em qualquer segmento, né? Eu não vejo assim uma especificidade, tá certo essa palavra? Mas não vejo uma coisa assim, sabe, tão focada. Eu acho que os desafios que a gente tem no agro são os desafios de qualquer outro segmento. Talvez o que fique mais distante para o restante do público, inclusive os criativos, é que é um mercado distante da maioria das pessoas. Então pode ser que fique difícil de... Como assim? Como é que a gente se comunica com o produtor rural que está lá no meio do campo? Quais são as mídias? Né? O que esse cara faz? Onde é que ele está? Mas isso aí para qualquer público, qualquer segmento, tu vai ter essas perguntas também. Então, eu enxergo dessa forma. Concordo bastante com a Ju aqui, comunicar o agro, eu acho que a gente acaba usando boa parte do que é natural, porque a gente está falando de pessoas, mas isso comunicar no agro, né? Mas agora comunicar o agro, aí são outros aí muda 500. Completamente. Porque a gente não está falando de um setor, a gente está falando de um grande sistema, a gente está falando de várias etapas que passam em pelo menos 4 elos, né? Desde a produção, beneficiamento, distribuição até chegar a consumo. E aí a gente tem que botar tudo isso num pacote para poder contar uma grande história. Aí muda bastante a figura. Mas comunicar no agro, a gente segue a cartilha lá da comunicação, vai funcionar muito bem, porque a gente está falando de pessoas. Claro que a gente vai ter que criar segmentos, entender esses segmentos, mas comunicar o agro, bom, aí a gente tem que sentar e estudar, fazer um belo de um dever de casa para conseguir cumprir com essa comunicação. Mas Jefferson, por que tu te especializou no agro? Tu tinha clientes no agro, tu é agro. Tu é agro, tu gosta do agro, por que tu foi e teu currículo todo aí é quase que baseado todo no agro? Meus pais sendo no interior de Canguçu. Pra quem não sabe aqui... A gente é parente. Eu e o Alan somos parentes. Aqui, na verdade, a mãe do Alan é prima do meu pai. Interior de Canguçu. Então, eu me criei convivendo com o agro. O agro é algo muito, muito nativo, assim. Ainda mais na nossa região aqui. E aí, ao longo da minha trajetória... A gente vê todo o poder dos negócios, todo o poder das marcas e tudo mais, e tu vê tudo que a gente faz na nossa região, no Brasil, mas aí tu começa a vir pro Rio Grande do Sul e na nossa metade sul, e que às vezes muito próximo do que nós fazemos aqui em outra região, e nossa, ganha um potencial tão grande, e nós aqui não, né? Aí eu comecei a investigar o que estava acontecendo, né? E aí foi onde eu comecei a enxergar os gaps, e aí, pela academia, por mercado, eu desenvolvi alguns produtos, e aí via a academia, tenho estudado, me dedicado bastante a isso, encontrei aí esse gap de comunicação que trago, no caso, o AgroBrand, que ajuda a comunicar o todo, né? Que é o grande gap. O gap não é
existe um gap dentro do agro, mas ele é muito menor do que o gap entre o agro e o resto da sociedade. Então, é isso que eu tenho me dedicado, mas principalmente porque tem ali um apontamento lá que 2050, lá a gente vai ter 10 bilhões de pessoas, vão precisar de 70% mais alimentos, o Brasil vai ser responsável por 40% desses. Bom, e aí, o que a gente está fazendo para isso, né? Então, a gente tem um potencial absurdo de virar muito através da nossa região, Brasil, nossa região, o Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que a gente possa contribuir a partir daqui e é em função disso que eu tenho me dedicado. Legal. E quem é o teu cliente? Porque tu falou que tu trabalha entre o agro e o urbano, digamos, né? Quem é que te contrata para tu fazer isso? Qual é o teu métier? Fantástica pergunta, fantástica pergunta. Até muito recentemente, quem nos contratava era o cliente que estava mais próximo do consumidor, porque é quem mais enxerga esse gap, né? Porque ele chega num momento que ele não consegue levar a percepção do valor. Não que ele não produza. No agro a gente produz muito bem, a gente está dando um show, um grande espetáculo, Brasil, América Latina, só que a gente não consegue gerar essa percepção de valor. Trazendo aqui dados, por exemplo, Brasil 2022 exportou aí 101 bilhões de dólares de produto agropecuário, utilizando toda a sua extensão de terra e mar. Aí a gente vai para a Holanda, que é do tamanho do Espírito Santo, sozinha, ela exportou 116 bilhões de dólares. Ela produz mais? Não, ela não produz mais. Ela agrega valor. Então, é isso que nós não aprendemos a fazer ainda. Nós ainda somos apenas produtores. E aí, até então, quem estava contratando mais era quem estava perto do consumidor. Só que cada vez mais os sistemas, os setores, as associações, município, e aí vamos trazer aqui o Sebrae, por exemplo, que olha bastante para esse setor, entende que é necessário não apenas desenvolver mas desenvolver de forma sistêmica. Então, cada vez mais, quem tem me contratado é uma forma sistêmica. Uhum. Por exemplo, Lagoa Vermelha, Capital Nacional de Churrasco. Nós desenvolvemos a marca da Capital Nacional de Churrasco, nós passamos 2 anos desenvolvendo, porque não era desenvolver uma identidade visual, era qualificar o município, entender a cooperativa, 24 produtores, que é uma região produtora de grãos, passar um processo de transformação, qualificação do Secretaria de Turismo, Secretaria de Indústria e Comércio. Então, foi o Sebrae que, na verdade, foi um grande conjunto do governo do estado, o MAPA estava envolvido, todo mundo estava envolvido. Legal. Então, é um grande projeto, acaba sendo um desenvolvimento regional. Então, hoje, está muito mais sistêmico do que o cliente final, mas atendemos cliente final, cliente pequeno, cada vez mais estamos contribuindo. Mas temos um olhar cada vez mais, com esse olhar lá de 2050. Como é que a gente contribui em termos sistêmico, né? Agora, nesse pitch que eu fiz agora no South Summit, quando eu apresentei, eu trouxe exatamente isso. Nós temos inúmeros cases na área de agroalimentos, mas é sempre projeto a projeto, 1 a 1. Como é que a gente contribui de forma macro, de forma sistêmica? Então, o AgroBrand, que é uma certificação de agroalimentos em blockchain, ela vem justamente para contribuir dessa forma. Porque aí eu saio de atender um único cliente para ofertar uma forma de tu levar toda essa transparência, toda essa confiabilidade nas relações que já existem. Que sucesso. Ju, me conta uma coisa. A Planfer. Uhum. Acertei! Acertou. Parabéns. Planfer. Trabalha com quais são as áreas de atuação e depois de saber da Planfer, eu quero saber como foi essa transição de carreira de sair de agência e ser cliente. Como foi essa adaptação? Tá, já tem uma trajetória, hoje já é cliente, não é mais agência, mas como foi essa transição? Até tem muitos publicitários que nos escutam, nos assistem, e aí muitos têm esse desejo de ser cliente também. Como que é pra ti? Mas primeiro me conta da empresa. A Planfer é uma distribuidora de insumos agrícolas, tá? Então, assim, pensando no produtor rural, o nosso foco aqui, a nossa região é produtora de arroz, né? Grande produtora de arroz, produtora de soja, inclusive Canguçu é um dos municípios de grande produção de soja aqui na nossa região. E a Planfer comercializa todos os insumos necessários para o cara que está lá plantando essas culturas. Então, desde a semente, o fertilizante, o defensivo, né? Faz toda essa parte comercial para tudo que ele precisa para que aquele
ser vivo, né? Não é um ser humano, mas a planta é um ser vivo, consiga chegar no seu máximo produtivo, né? Concordo com o Jefferson, acho que a gente está dando show em produtividade, né? A gente está terminando a colheita do arroz, tem a colheita da soja ainda, e a gente está vendo assim que todo mundo está produzindo muito bem. E é uma coisa assim, só para fazer um parênteses, a área não aumentou. As pessoas seguem produzindo, então se tu tem lá 20 hectares, tu tá produzindo cada vez mais naqueles 20 hectares. Então tu não tá aumentando a tua área, tu tá aumentando a tua produtividade. Então a Planfer comercializa todos esses insumos, a gente presta assistência técnica, então a gente tem um time de agrônomos que vai lá, ajuda o Cuca, né? Presta assistência técnica. Fazendo uma analogia, tá? Simplista, mas vamos lá. A gente tem a farmácia, né? Que vende os remédios para o ser humano. Bati no microfone. O ser humano vai lá no médico, o médico te diz, tu tem que tomar XPTO de remédio. Tu pega a tua receita, vai lá, o médico te examinou, te deu a receita, tu foi na farmácia e comprou. Pensando no negócio da Planfer, o nosso agrônomo vai lá na tua lavoura, examina a lavoura, porque isso é uma vida que tá ali, então ela tem as suas particularidades, e vê quais são os remédios que tem que aplicar naquela lavoura. E aí os remédios o produtor vem e compra comigo. Então, para deixar mais simples, né, eu costumo dizer que eu sou a farmácia da lavoura e os meus agrônomos são os médicos das plantas, né? Então, por isso que eu falei que a diferença do veneno e do remédio é a dose. Porque é isso. O que a gente faz é vender remédio para a lavoura para que ela produza mais. Então, nessa parte comercial, a Planfer atua dessa maneira e a gente tem toda a parte de recebimento de grãos, né? Então, hoje o grão é moeda para o produtor rural, né? Então, o meu cliente, ele me paga em soja, me paga em arroz, não é necessariamente em dinheiro, né? Então, a gente tem toda a parte para receber esse grão que depois vai para a indústria, né? No caso do arroz, para a indústria de beneficiamento e a soja também. Então, basicamente é isso. Legal. Antes de tu falar da tua migração, eu quero só comentar isso que ela falou agora. Tu fez a comparação com a medicina. Sim. Com a farmácia, né? E aí eu penso assim, existe também uma vertente da medicina que tenta tratar antes do remédio. Sim. Existe também essa vertente? Existe essa vertente. E aí? E, na verdade, a gente tenta trabalhar com a prevenção daquilo ali, né? E hoje, dentro da indústria, né? Que daí não é uma indústria química, existem os biológicos. São todos os seres vivos, vamos pensar, aí eu não consigo fazer a analogia, né, com o ser humano, mas são os seres vivos, entende, fala né, aí. Lactobacilos. Lactobacilos que vão lá e vão tratar aquela questão da lavoura de maneira natural. Então isso vem ganhando força há muito tempo, já é uma realidade e é uma coisa que só vem a crescer, né? Porque eu imagino que esse tipo de comportamento ou de intenção também gera aumento de produtividade, né? Com certeza, Exatamente. com certeza. E quanto menos a gente depender de remédio ou de veneno, né, do que for, melhor, né? E assim, ó, fazendo uma outra comparação e pensando na tecnologia que hoje já tem no campo, né? Antigamente, eu tô com um problema na minha lavoura, tá? Eu tenho que aplicar em toda a lavoura. Hoje em dia, a gente já tem drone que vai lá e aplica no foco, entende? Então, assim, ele vai ali, vamos pensar numa coisa trágica do ser humano, uma radioterapia, sabe? Vai ali e bota o raio ali. Então, a gente hoje já tem drone que aplica muito louco onde isso aí, né? tem foco. Gente, essas analogias com um ser humano tá muito boas. Não, assim, É que é muito distante da maioria das pessoas, sabe? Quando a gente fala que vende defensivo, já tem um povo, não vou entrar nesse mérito, que já fica, como assim? Tá vendendo veneno? Não, eu não vendo veneno, eu vendo remédio. Até porque nenhum produtor quer gastar dinheiro quando não precisa, né? Ele quer realmente investir para dar o potencial que a lavoura dele tem. Imagina só, antigamente, minha lavoura tá com não sei o que na folha, não sei o que, então eu vou ter que aplicar um troço. Aplicava em tudo. Em tudo. Hoje em dia, tu levanta o drone ali, tu identifica por imagem, aqui. A tecnologia é assim, ó, é gigante e é encantadora. E não chega pra nós que somos leigos no assunto. Aí tá o nosso maior gap, usando esse termo, né? Mas é porque essa é o gap distância. entre o agro, ou seja, o todo do agro e a sociedade. Tá? Então, esse gap é que é o maior, assim. E, Ju, acabei no final das contas, na verdade, a gente teve contato, a gente só não se conhecia pessoalmente.
do Agrotech, da Arena Agrotech, que nós fizemos dentro. Nós fizemos dentro da Expofeira do ano passado. Organizado pelo Instituto Cigalhos, ali em parceria. Isso. E a gente convidou a Planfair, no qual fez uma atividade, foi um parceiro lá que desenvolve. Foi um parceiro nosso. O qual a Arena, no caso, a Arena Agrotech, é para mostrar para a sociedade, e para a sociedade, às vezes também está distante do próprio produtor, tá? Existe muita tecnologia e às vezes o produtor também não acessa essa tecnologia, todo esse conhecimento. Então, a gente já vem tentando há bastante tempo levar o produtor para a tecnologia. Tem sido mais difícil. Então, o que a gente está tentando fazer agora? Pegar quem desenvolve tecnologia e levar para dentro dos ambientes onde está o produtor para identificar mais próximo desses gaps, para que eles desenvolvam essas soluções. E aí, junto, em parceria com a Planfair, a gente levou lá Isso mesmo. Agritech, acho que foi Agritech, né? Que é um parceiro que é um parceiro Planfair, nosso. E é interessante porque, assim, essa parte da tecnologia para o produtor, e quando a gente fala de tecnologia no campo, todo mundo pensa em máquina, né? E realmente o maquinário tá, e eu acho que é onde o produtor mais se encanta e mais se interessa. Mas tem muita tecnologia, né, voltada para o campo, que é mais difícil, às vezes, o produtor acessar, né? É mais difícil chegar nele. Eu fiz um trabalho esse ano para... Depois a gente volta na pergunta que eu fiz. Não tenha pressa, tranquilo. Eu quero saber, porque eu quero migrar também, quero ir pro agro. Mas o agro é maravilhoso. Fiz um trabalho esse ano para uma consultoria agrícola que atende N empresas. E eu fui estudar, porque minha família de Canguçu planta, alguns criam. Eu queria entender um pouco mais, porque, gente, eu tenho que trabalhar pro agro, né? Aí fui estudar, e aí eu conheci as estações experimentais. Uhum. O bagulho é louco. Porque o que eles plantam esse ano é para ver se vai dar certo no ano que vem. É isso aí. E já ficam pensando quais... fertilizantes, pode dizer? Fertilizante, defensivo. Todo produto necessário para o manejo daquela e os tipos cultura de semente. Exatamente. E aí a gente foi para Mostarda, São Gabriel, Uruguai. A gente viajou o estado para conhecer essas estações e cada uma tem uma temperatura. A gente foi para o centro do estado, aqueles dias quentes de janeiro, fevereiro ali. Um calor que eu não imaginava que São Gabriel era tão quente. Foi assim, ó, surreal. E aí, agora o que está acontecendo? Na colheita, eles estão fazendo um estudo de perdas, que é para melhorar o maquinário para ter menos perdas. Consequentemente, aumenta a produtividade, mas não aumenta a área. E é isso, é a tecnologia avançando junto com... A Planfair tem um centro experimental também aqui em Arroio Grande, que é o Centro Tecnológico do Chasqueiro, que a gente faz exatamente isso. Então, a gente vai testando ali, até porque, se não me engano... Talvez tu saiba melhor que eu, mas um químico no Brasil, né, defensivo químico, ele leva de 6 a 8 anos até ele ser aprovado e conseguir ser comercializado. Então tu pensa, para eles aprovarem daqui 8 anos, eles estão começando agora, mas quem garante que o que está sendo feito agora vai ser o problema daqui 8 anos, né? Então talvez, até essa velocidade, se a gente conseguisse avançar nisso no país, seria excelente para o produtor rural, né? Porque as coisas ficariam muito mais otimizadas, né? Então, no CTC, que é o Centro Tecnológico do Chasqueiro, a gente faz tudo isso aí. A gente faz as parcelas, a gente testa manejo, qual produto combina com qual, como vai fazer, qual é a melhor época de plantio, porque tudo isso influencia lá no resultado final. Sim, é incrível. E tem aproximado, pegando esse gancho, tem aproximado também bastante a produção do próprio biológico, que tem diminuído esse tempo. E depois do biológico, a gente já tem uma outra camada, não sei se a Planfair trabalha, que é o regenerativo. Que não basta mais eu simplesmente contribuir para que é o empate, mas sim que eu reconstruir e trazer aquilo de forma propositiva, né? Então, por exemplo, a gente olha para o bioma Pampa, que é um dos mais degradados a nível Brasil, um dos maiores degradados. Como é que tu produz alimento, tu mantém a alta produtividade que tu tem, mas tu resgata esse solo de forma que tu tenha sustentabilidade. Sim, não só da capacidade produtiva, mas quanto biomática também. Uma rotação de cultura, esse tipo de coisa. Né? Com certeza. Tem aquele ditado que dinheiro não aceita desaforo, né? E o meu marido é agrônomo e ele fala muito, a terra não aceita desaforo. Então não adianta, o que a gente está fazendo ali, uma hora não vai aguentar. Então a gente tem que ter essa preocupação. E falando em ESG, avançando um pouco, o produtor tem essa preocupação, porque é isso, ele vive disso.
Certo. Então, assim, ele tem que focar no manejo, ele tem que focar na rotação de culturas, porque se ele ficar fazendo sempre a mesma coisa, daqui a pouco ele não vai ter mais o que fazer. E às vezes entendeu? falta informação para ele. E aí, no final, né, isso a gente tem progredido cada vez mais. O Brasil tem evoluído muito nisso. Só que no final, não tem agregado efetivamente valor no produto disso. Tá? Seja ele qual seja o agroalimento. Então, o AgroBrand, ele vem justamente nesse sentido. E aí, quando a gente falou agora há pouco aqui do arroz, a gente tem um estudo que foi desenvolvido na Exalc, já que tu comentou da Exalc. A Exalc é considerada a melhor faculdade de ciências agrárias da América Latina, quinta melhor do mundo. Tá? Então, a gente fez um estudo, FURG, com Exalc, onde a gente validou a nível nacional, com 12 estados brasileiros, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a gente consegue atribuir, quando a gente traz toda essa transparência, essa rastreabilidade e demonstra processo, o consumidor está disposto a pagar até 10% a mais ou mais de 20%. Olhando para o arroz, de 2023 a 2024, a gente teve 7,2 milhões de toneladas, se eu não me engano. No cenário menos favorável, a gente está falando de 1,59 bilhões de reais de incremento na economia gaúcha e no melhor cenário 3,59, se eu não me engano, tá? Milhões na economia gaúcha. Então, não é mudar o sistema de produção. A gente está falando de mudar como nós utilizamos essa comunicação e a percepção da sociedade. Então, o AgroBrand vem nesse sentido, de trazer esse olhar, demonstrar o que está sendo feito para quem já está fazendo e quem não está fazendo, dar uma oportunidade de começar a fazer e agregar valor. E principalmente para exportação. Sem dúvida. Porque tu imagina assim, que o Brasil tem talvez as leis mais rígidas ou há mais tempo de reserva dentro da propriedade, acho que é 20%, né, se não me engano. Reservas indígenas, proteção à Amazônia, não sei o que mais, APPs, não sei o que mais. Todo produto que é produzido aqui e é vendido fora, eu não sei se existe isso, mas devia ter um selo. Esse produto foi feito no Brasil, que respeita... O Código Florestal, né? Eu acho que é dos mais rígidos que tem. Não sei se no resto do mundo tem europeu, algo tão detalhado. Quando olhar para um produto feito aqui ou na Tailândia, ele tem que saber que o daqui, o arroz daqui, vale muito mais do que o arroz da Tailândia. Pois bem, em qualidade só que não hoje... dá nem pra comparar. Tá, tudo bem, mas em respeito à natureza, talvez sim, entendeu? Sim. E mas o a gente europeu não está interessado nisso. Sim, ele está interessado. Só que hoje nós não temos como validar e comprovar essas demonstrações. Hoje. Por quê? Hoje. Tem leito em tudo. Porque a informação ela se perde. Por exemplo, vamos pegar um exemplo básico assim, tá? A gente tem um programa brasileiro Sisbov, tá? Que tu faz todo o acompanhamento, rastreabilidade do gado, só que ele só serve internamente. Quando ele passa da porteira, essa informação acaba se perdendo um pouco. E aí não se conecta com a indústria. E aí depois a indústria não se conecta com a distribuição e não se conecta com o consumidor. Ah, mas dá pra fazer, hein? Não o grão do arroz onde foi produzido, mas até isso dá. Selo de produzido no Brasil, que é um país que tem essas leis, né? Pelo menos problema isso. é que a gente não tem confiabilidade nesse processo. Que aí entra a questão da Holanda com o Brasil. Perfeito. Que aí tem mais credibilidade. Não, é que a gente exporta o bruto. Sim. Entendeu? A gente exporta o bruto. Mas a gente não consegue fazer a distinção. Arroz em grão e aí vai lá e vai ser embalado na Tailândia, sabe? Tailândia é um exemplo. Mas eu não exporto o meu arroz embalado, pronto para consumo. Mas entende? alguém coloca a marca dele no arroz daqui. Exato. Vamos dar um exemplo. Tinha que dar o selo produzido. Exato. É isso que a AgroBrand se propõe. Ele vai ter essa rastreabilidade. Não só Brasil, tá? A gente começa focado em Brasil, mas a ideia é que seja a Brasil, América Latina, Sudeste Asiático e também países africanos, que é o terceiro momento. Mas, por exemplo, tu falou do arroz, a gente tem uma cidade próxima aqui, que eu não vou citar, que o arroz, o grau do arroz, ele se dá pela variação da temperatura. Quanto menor a variação ao longo do ano, ao longo da período produzido, maior a qualidade do arroz. Então, a gente tem uma aqui que tem uma variação muito, muito baixa. Então, ele tem um grau muito alto dessa cidade. Só que depois que sai de lá, ele vira commodity. Isso. A gente tem um cliente de arroz. Nelson vende, né? O Arroz Emoções. E a gente tem esse desafio do commodity. Do produto na prateleira que continua sendo um commodity, mesmo estando com uma embalagem, estando com uma marca, né? E é um desafio grande de gerar valor a isso e
talvez a gente tenha uma sorte muito grande que esse arroz se chama emoções, tem um coração na embalagem, e isso já dá um destaque para ele acima dos outros, né? Porque ele é mais afetivo, né? Mas é um desafio tu descomoditizar um produto. É isso que tu falou, gerar mais valor, né? E nessa questão do arroz, que é a nossa região, é uma região arrozeira, né? Tudo que vem, a soja veio depois para complementar, para rotacionar com arroz. A gente vê que hoje tem uma queda grande no consumo de arroz, né? Então, assim, a gente precisa tentar levar mais informação para as pessoas, né? Falar que o produto é bom, que nutricionalmente ele é bacana, né? Baixo índice glicêmico. Sem glúten, que não pode dizer. Não pode dizer isso na embalagem. Não, a lei não permite. Não. Mesmo não sendo, a gente não pode usar isso a nosso favor. Porque não tem certeza se foi produzido numa indústria que... eu não sei, mas que não pode. Então, assim, a gente precisa retomar, né, essa confiança no produto para que a nossa região, principalmente, siga crescendo, porque tem que ser uma cultura alternativa para outras coisas. Com certeza, tipo, com certeza. Pão de arroz, exatamente. A panqueca de arroz. Exatamente. A bolachinha de arroz. Bolachinha de arroz, que eu adoro. Eu amo. Eu Caetano também come muito. Você falou de ESG. Resume em 140 caracteres. Nossa. E fala a importância que tem hoje no mercado, nas aplicações de ambientais, sociais e de governança, enfim. Eu acho que hoje, assim, pro agro, tá? Não tem como descasar o agro da sustentabilidade. É impossível, né? Porque ninguém quer isso, a terra não aceita desaforo. Então, se eu não trabalhar para que ela se regenere, para que ela seja produtiva, para que eu cuide do meu insumo principal, eu não vou ter o meu negócio. Ele não vai passar para a próxima geração. E aí a gente vai ter esse problema aí de 2050, né? Que é a produção de alimentos. Então, assim, não tem como descasar uma coisa da outra, né? Então, o que a gente tem que tentar levar, e eu acho que essa é a maior dificuldade do agro enquanto setor, é levar informação de qualidade e de confiança pro público de fora, sabe? Para as pessoas entenderem que isso é uma preocupação do setor, que ninguém sai aplicando defensivo à la louca. Sabe, assim, ó, o produtor não consegue nem comprar. Pelo menos quem trabalha com você. Quem trabalha comigo, eu tô falando, assim, dos meus, dos que eu atendo. Então, assim, não tem como fazer isso e ninguém quer fazer isso. Então, assim, eu preciso produzir com sustentabilidade para entregar um produto bom e para eu produzir mais, entende? Então, não tem. E aí, essa questão de governança, né, isso é para a vida de qualquer empresa, né? E o produtor rural tá cada vez mais consciente que ele é uma empresa rural. E tem que se tratar como tal, né? Então, eu não vejo uma coisa separada. O que a gente precisa é comunicar isso melhor pro resto do mundo. Porque tem muita informação distorcida que ganha voz em redes sociais, enfim, e que não é nem de verdade. E a gente não consegue nem ir lá e contrapor, sabe? Então, essa é a maior dificuldade, eu acho, hoje dentro do agro. E pra ti, Cigares, concordo bastante com o que a Ju falou ali. E ESG a gente tem que entender que é uma estratégia de gestão. Primeira coisa. Ele é uma estratégia de gestão que leva em consideração questões ambientais, questões sociais e de governança. E sustentabilidade, seja ele qual for, ele é requisito. Por exemplo, agora enquanto tu comentava, eu lembro do AgroBrain, a gente está em processo de implementação e um dos parceiros que a gente está para fazer é uma fazenda de Bagé, tá? Que tem 230 anos de existência. Tá na 10ª geração familiar. Tá? Com a mesma terra. Com a mesma terra. Com a mesma terra. Com a mesma terra. Isso é sustentabilidade. Exatamente. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade é o compromisso de não comprometer a próxima geração. A gente tá falando de 10 anos, de 10 gerações. Isso é sustentabilidade. Então, quando a gente fala de ESG, a gente tá falando de uma estratégia de gestão que pensa, tem como foco a sustentabilidade, olhando para ambiental, social e governança. Então, é cada vez mais olhar para o negócio do agro. Tá? Mas não tem como a gente fazer sem isso. E quando vocês veem, assim, a estratégia do greenwash?
Greenwash, pinkwash, blackwash. Infelizmente, a gente vai ver em qualquer setor, né? Tentando alguém levar proveito. E para quem não está familiarizado, aqui é um sistema de lavagem, vamos dizer assim. Tentar de se aproveitar de uma estratégia, seja ela verde, seja ela de mulheres, seja ela LGBT, seja ela de questão étnica. É tentar de se aproveitar e sempre vai acontecer, infelizmente. E aí o grande problema que nós temos é o gap de comunicação entre o todo do agro e a sociedade. Enquanto nós não conseguirmos superar isso, a gente vai continuar passando por esses problemas, principalmente no Brasil, tá? Fora é mais complexo isso, justamente porque há outros níveis de acompanhamento, de cobrança. Agora aqui, nós ainda estamos frágeis nesse sentido. O agro tá mais preocupado até por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Com o verde do que a loja ali que tá maquiando o seu marketing. Com certeza. O nosso agro, Brasil, e aí olha o Rio Grande do Sul e mais a metade sul ainda, ela ainda, por mais que esteja cada vez mais se profissionalizando, virando negócio, ela ainda é muito pensada na produção. Então, muitas vezes, acaba não se conectando tanto a todas essas oportunidades por não ter essa maturidade de gestão. Mas a gente está caminhando e está avançando. Temos inúmeros parceiros a nível Brasil, Sistema S e inúmeros outros nessa caminhada. Mas é algo relativamente recente. Nós saímos da pura produção para nos tornarmos um negócio. Meu Deus, aulas. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, assim. A gente tá falando bastante, e eu tenho percebido de vocês, que tem um gap na comunicação. E a gente tem formas diferentes de comunicar, tanto pro produtor, quanto pra sociedade em geral. Quais as alternativas? Primeiro, pro produtor. Como vocês se conectam com o produtor? E segundo, quais são os meios que vocês buscam a sociedade? Pode ser digital, jornal? Sim. Assim, na Planfer, a gente, até na semana passada eu estava falando sobre isso. A gente se conecta ao produtor, principalmente pela relação, né? O nosso agrônomo está na propriedade dele, então a gente tem um contato direto, né? Bom, fora isso, eu acredito que eu, Planfer, sou um agente de informação. Então, eu preciso abastecer esse produtor com o que está acontecendo no mundo. Essa questão da gestão é uma preocupação, né? Porque o produtor, ele precisa virar empresário e olhar para aquela propriedade como empresa, até negócio, porque questões tributárias e fiscais vão exigir cada vez mais isso do produtor rural. Eu preciso levar essa informação. Como é que eu levo? Bom, aí eu faço evento, né? Aí eu convido o meu produtor para ir em algum evento que eu realizei ou em alguma reunião menor para passar informação. Então, basicamente, eu acesso o meu público por relacionamento, né? Pelo olho no olho que o meu agrônomo tem e por eventos que eu acabo proporcionando para ele. Com o público em geral, com a sociedade em geral, bom, a gente apoia eventos como da Expofeira, né? Que foi com Cigales no ano passado, que isso aí amplia, né? Porque numa Expofeira a gente pensava, vai só produtor rural. Não vai principalmente aquele pessoal que não vê uma vaca todo dia, não vê um cavalo todo dia, vai lá, leva as crianças. Então, a gente precisa se conectar com esse público, né? Para dizer quem somos, o que fazemos, né? Então, assim, a gente gosta muito de apoiar questões de esporte também, porque muito do nosso público tá ali, né? Então, campeonatos esportivos, principalmente nas cidades pequenas que a gente atua, a gente gosta de apoiar. Então, ações para se conectar com o mercado institucionalmente, as pessoas conhecerem a Planfer e aí irem aprofundando no que a gente faz, o que a gente é de fato. E pra ti aqui? Parei. Tá tocando. Um pouquinho. Não era pra botar no silencioso? Atende ali. Oi, Fabiano. Não, a gente tá gravando sobre agro hoje. Não, o pessoal não vai plantar nada lá no Parque Una. Tá tudo bem. Não, tá. Vou perguntar aqui. Beijo, querido. Tchau. Una pergunta pra vocês. Una pergunta. Depois eu quero saber a tua opinião sobre comunicação ali com o pequeno, com o produtor e pra fora. Vocês têm o papel e a caneta na mão na cidade de Pelotas e região e vocês podem fazer o que for
com dinheiro, com vereador, com deputado, com o que for, para melhorar a economia criativa da nossa região e o agrobrand. O que vocês fariam? Começando por ti. O que tu quiser. A gente está olhando, estou bastante envolvido dentro do ecossistema de inovação, só que ainda estamos num processo de estruturação, tá? Então, o que isso quer dizer? Que não existe, tá? A gente está formatando. Isso não quer dizer que não tenha inovação ou que não tenha o ecossistema, mas não existe essa governança, não existe esse sistema de gestão. Então, existem inúmeros atores isolados, mas está faltando que funcione esse ecossistema. Se eu pudesse fazer, eu implementaria efetivamente de uma forma estruturada essa governança do ecossistema, onde todos os atores pudessem se enxergar e se conectar para que a gente pudesse desenvolver efetivamente Pelotas pela inovação e a economia criativa. Aprovado. Começamos segunda, pós-feriado. Ótimo, maravilhoso. Feriadão, né, gente? Feriadão, eu trabalho sexta. O agro trabalha sexta. Eu trabalho sexta. Eu acho que trabalha. Né? Exato, Começamos plena na colheita, sexta, então. não dá pra Eu acho que parar. trabalha até no domingo. Sim, sim. Não, na colheita agora. Gente, médico não trabalha domingo? Plantonista. São O Globo vidas. Rural é quando? É no domingo. É domingo de manhã. Eles estão trabalhando. Exatamente. E eu assisto. Coisa boa de ver, né? Eu acho. Eu não te imagino, Cuca. Eu não te imagino. Eu honestamente não assisto porque eu não tô Eu vejo há acordada. 40 anos, eu acho. Desde que eu era criança, eu Cuca? vejo. Cara, não é todo dia. mas Tá. Um domingo que outro. Tá bem. Gosto. Eu acho com legal. papel e uma caneta na mão, eu focaria na educação de base, educação infantil. Eu acho que a gente tem que olhar para essa educação. É a longo prazo, não é um projeto imediato. Na cidade. Na cidade, exato. Mas tem que olhar para essa parte dessa educação infantil, de uma boa educação de base, né? Que faça nossas crianças pensar de maneira diferente, de forma crítica, que saibam fazer boas perguntas, porque aí a gente vai ter profissionais criativos lá na frente. Curiosos, críticos com a vida. Então, com papel e uma caneta na mão, segunda-feira eu faria um projeto muito bacana para a base curricular dessas crianças ali que estão na pré-escola, sabe? Que estão começando a vida. Show. Qual era a pergunta que quer voltar? Comunicar pro produtor e pra sociedade. Desafios, esse gap aí, quais são alternativas? Vocês usam a mídia digital? A gente usa a mídia digital, mas com o produtor o que mais funciona é relacionamento. É o tete a tete, né? É o relacionamento e às vezes o relacionamento para que tu consiga chegar lá. Entidades de classe são fundamentais, independente da onde nós estivermos, olhando para o Brasil, é fundamental, assim, de sindicato, associação, é fundamental. Para a sociedade funciona o digital enquanto sensibilização, mas esse aprofundamento a gente precisa do presencial. Feiras têm funcionado muito bem. Ali na própria Expo Arroz ali, que a Planfer também estava lá com evento lá, com um stand com evento. Tem funcionado bastante e eu entendo que a gente tem que ir para onde estão as pessoas, cada vez mais, tá? Talvez por essa vocação de nós termos muito preso à produção, nós temos uma distância muito grande para onde está o consumidor. Quando a gente vai para mercados mais maduros, além de há um certo encurtamento de cadeia, há atores mais fortes que conseguem fazer essa relação com a sociedade e levar a informação de volta. Então, o nosso gap ele não é de um sentido só. Ele falha tanto em levar a informação para a sociedade, quanto em receber a informação de volta da sociedade. Então, a gente precisa amadurecer um pouco para que a gente consiga efetivamente fazer isso funcionar no sistema Brasil, vamos dizer assim. As entidades estão trabalhando para isso. Temos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, várias iniciativas, mas ainda nos falta um tempo. Acho que o papel e a caneta não conseguiria resolver isso agora. Eu tive no evento sexta-feira, Juntos pelo João, e que a Ju foi painelista ali na mesa redonda sobre marketing. E ela contou um case ali de como inovou na comunicação com os clientes dela, né?
E então eu queria que tu contasse, porque eu achei bem legal. Vamos e é um bom exemplo disso. Um projeto né? que tem meu coração. Eu percebi Eu quando gosto tu falou. de falar. Então, eu falei que a gente tem o nosso centro tecnológico, né? Que é onde a gente testa, digamos assim, manejo, produto, tudo para mostrar pro nosso cliente o que funciona, o que não funciona e auxiliar ele na tomada de decisão, porque a gente está numa colheita, mas a gente já está pensando no próximo plantio. Ali em setembro a gente tem que plantar de novo, então a gente já precisa começar a se organizar. E a gente sempre fez lá no Centro Tecnológico os nossos dias de campo, né? Que é um dia que a gente convida os nossos clientes para ir lá no campo, né? Essa data normalmente era ali na janela em fevereiro, né? Então, assim, 40 graus, na sombra com sorte, sabe? Ou chuva torrencial que tu tem que cancelar o evento e remarcar. Mas, enfim, com as intempéries do tempo ali que o produtor tá acostumado a lidar. E ele ia lá, visitava 7 ou 8 estações, que são ali os testes, digamos assim, né? Para ele ver o que a gente está apresentando, sobre o que a gente está falando, o que a gente está dizendo para ele ali. O que eu vinha observando há um tempo e escutando também, sabe? Porque a gente tem que fazer o evento, né? Enquanto marketing, tu vai lá, organiza, faz tudo, mas tu tem que observar como é que as pessoas... Porque eles vão te falar que tá legal, né? Uhum. Mas às vezes ali no bate-papo entre um e outro, como é que fala? No corporal ali tá dizendo que o cara não tá tão à vontade. Eu vim observando que a gente tinha que mudar esse formato. Que a gente tinha que tentar levar uma coisa diferente. Porque eu não posso ficar concentrada que o produtor rural é um cara conservador, que não tá ligado na tecnologia, que não gosta... Não, muito pelo contrário, né? Ele tá se modernizando como qualquer outro consumidor. Então, no final do ano passado, a gente propôs, né, para a diretoria da Planfer, a gente fazer um dia de campo indoor. Ou seja, a gente ia coletar todas as informações do campo com audiovisual, mas a gente ia apresentar para eles dentro do clube com ar-condicionado, né, com uma estrutura, com um conforto muito mais interessante, né, num ambiente controlado. E foi o que a gente fez. E aí aqui eu quero fazer só um parêntese, por quê? Porque os fundadores da Planfer, um tem 64, o outro tem 74, né? E tu levar uma proposta dessas, pô, principalmente pro de 74, pode ser assim, tu tá louca, Juliana, né? Mas Fiz isso a minha vida toda. Não, exatamente. Tu quer inventar a roda, né? Mas eu acho que o marketing tem licença poética pra propor essas loucurinhas. Vai ser aprovado? Nunca se sabe, mas... Resumo, os dois aprovaram na hora. Na hora. E a gente fez um dia de campo agora no dia 27 de março, que foi totalmente indoor, foi no Centro Português. A gente apresentou 7 estações simultaneamente, né? Então era com o fone de ouvido individual, então o conteúdo de uma não atrapalhou o conteúdo de outra. A gente colocou, para ser bem exata, 377 pessoas dentro do Centro Português fazendo esse circuito e as pessoas saíram de lá encantadas. Então, quanto tempo é cada estação? 20 minutos. 20 minutos cada estação, 15 minutos e 5 minutos para pergunta, né? Às vezes eles dividem de maneira diferente, mas 20 minutos para cada estação, eles circularam pelas 7, no final a gente teve um jantar, teve uma música ao vivo, o pessoal pôde conversar, pôde fazer networking, que era uma coisa que a gente observava no campo, que o que acontecia? Tinha o dia de campo, começava lá às 7h30 da manhã, e aí o primeiro grupo ali terminava às 10 da manhã, às vezes, 9h30, 10 horas. E aí o cara ficava no nosso espaço de convivência conversando com os outros. Ele não queria ir embora, por mais que ele estivesse no calor. Digo, pô, eles estão aqui às vezes para fazer networking, sem nem saber, né, que estão fazendo isso. Então vamos proporcionar isso tudo nesse evento. Então foi um evento muito bacana, se consolidou, todos os feedbacks que a gente teve foram extremamente positivos. Faz uma pesquisinha. Já fiz. Ah, já fez? Já fiz. A gente teve média 9,8 de satisfação, assim, em geral, com toda a estrutura do evento. Para um primeiro fez evento. Primeiro evento. MPS. Sim, e a gente, daí eu desmembro por estação, porque eu quero saber o conteúdo, se aquele conteúdo foi bacana, se era o que ele esperava, pra gente poder ajustando até pra ver o que a gente vai trazer pro ano que vem. Porque eu preciso organizar o campo agora, pra ver o que eu vou mostrar no ano que vem. E aí fica o desafio pro ano que vem, né? Porque vai ter que ser alguma coisa mais interessante. O problema é isso, né? A gente vai subindo a régua, né? Mas tamo aí pra isso. Que massa. Me conta um case teu.
Conto. Só para contribuir, uma coisa que comentou, né? Embora sejam tradicionais no agro, tem pesquisa até da Associação Brasileira de Marketing Rural, que embora ele não esteja investindo tanto no seu negócio, ele está escalando muito o seu letramento digital. Então, por exemplo, o principal canal de comunicação da maioria dos produtores é o WhatsApp. Não é rádio, não é jornal, não é WhatsApp. Então, há um certo contrassenso. Enquanto para a comunicação do indivíduo tem aumentado o digital, ele ainda não consegue levar isso para a gestão do próprio negócio. Então, só para contribuir. Case. A gente tem um case muito bacana, que a gente tem um carinho gigante, que é o Carnes Alemão, acho que Alemão Boa Carne, espero que todos conheçam aqui em Pelotas. É um projeto que a gente atende há estamos no 6º ano já consecutivo, aí, consultorias contínuas. A gente começa com uma casa de carnes no meio do bairro Dunas, que é um bairro bastante vulnerável socialmente falando, onde ele chega para nós, que já tinha um bom produto, mas precisava melhorar a percepção, né? E a gente tem um orgulho grande, assim, de que a gente muda bastante a estrutura de negócio sem mudar absolutamente nada no produto. Então, a gente vem mudando várias formas de como comunicar e gerar percepção. Então, a gente começa desde lá de algo mais simples, de criar uma escala de linhas, de linha dia a dia, linha cortes nobres, depois linha a pasto, reformula, muda marca, muda a forma como as carnes são apresentadas, food design ali, a gente muda a embalagem, muda balcão, e a gente vem numa crescente, constrói a parte de indústria, entra com um vácuo, eles fazem a aquisição de uma fazenda, começa a ter linha própria, produção de gado próprio, até que a gente chega, hoje a gente tem mais uma, e aí desde que a gente começou esse processo, a gente sabia que ia dar teto, como a gente dizia, que em algum momento, tudo que a gente ia produzir, só a loja dentro do bairro não ia ser o suficiente, a ponto de que a gente tem, então, uma unidade fora e a gente decide, então, trazer uma linha premium de todo esse grupo empresarial, que é a Bar, que fica na Dom Joaquim, esquina Anchieta, que é da mesma linha, que é o auge, é o mais alto que a gente consegue ter de carne dentro de Pelotas, onde a gente faz até dry age, por exemplo, maturação de carne no meio da loja, né? Então, a gente consegue escalar e trazer todos os níveis de agregação de valor, desde lá de algo mais simples, com a carne a gancho ainda continuando dentro da cidade, até a gente ter o auge que a gente tem hoje no Brasil, que é um dry age na principal avenida da cidade. Então, esse é um cliente, um case que a gente tem um carinho especial, onde a gente, só com esse cliente, a gente já tem mais de 4 marcas de agregação de valor ali. Do Dunas para Dom Joaquim, hein? Do Dunas para Dom Joaquim. Quem chegou? Quem? Ela, a mais querida de todos. Lacuti Pizzas. Tcharam! Me conta a transição de carreira. A transição, vamos lá. De sair, deixar de ser agência. Para ser cliente. Eu fui estagiária na Incomum, né? Estagiei com a Estela diretamente, estagiava no atendimento. E aí, depois que me formei, fui sócia da Cadija, que já teve aqui também, na Santa Ana. Fiquei na Santa Ana de 2009 a 2014. Que foi quando eu saí e resolvi virar cliente. Por que virar cliente? Eu acho que quando a gente é agência, a gente quer muito influenciar no negócio, né? É uma pretensão que a gente tem, é uma vontade que a gente tem, porque às vezes a gente vê as coisas que poderiam ser melhores, poderiam ser diferentes, e não tá na nossa mão a caneta para fazer aquilo ser diferente, né? E a gente sabe que vai ser melhor, a gente sabe que seria, mas a gente não tem aquele poder, a gente consegue orientar, a gente consegue, né, trazer dados para talvez influenciar na decisão, mas não é a gente que decide. E aí isso começou a bater, né? Tipo, às vezes a gente tá vendo, assim, que uma coisa é bacana, sabe? É uma ideia boa, é uma coisa que vai dar certo. Essa confiança que o Alemão tem em vocês é um case excelente, né? Tu conseguir influenciar o teu cliente, né? A ponto de ele ter saiu de um bairro vulnerável para estar ali numa vitrine da cidade, que é a Dom Joaquim, e que
sabe, numa marca diferente, num posicionamento diferente, mas o cliente enxergou. Então, lá em 2014, isso era o que começou a me incomodar. Eu não consigo ir até o final do processo. Às vezes o processo tranca. E aí eu fiz a minha transição. Também foi uma transição... Não foi fácil. Não foi fácil. Eu saí da agência sem saber o que eu ia fazer. Fui pra terapia, né? Pra ter uma orientação ali. E comecei a olhar para as minhas possibilidades. E aí a possibilidade que eu tinha era... Ou eu ia pro mercado e ia ser cliente dentro de uma empresa qualquer, né? Ou eu tentava entrar no negócio que é do meu pai. Porque a Planfair, os dois sócios, um dos sócios é o meu pai. E aí eu digo, pensando em sucessão, pensando em sustentabilidade do negócio, em governança, que isso a gente nem falava lá em 2014. Digo, vou tentar. Só que meu pai nunca sinalizou o interesse dele em me ter lá, né? E aí fui, tipo assim, pedir emprego mesmo, imprimi currículo e disse assim, olha, eu acho que eu posso agregar, eu tenho coisa pra somar aqui e quero ver se tu me dá uma possibilidade. Aí eu fui pra fazer entrevista, eu costumo dizer que qualquer seleção normal faz uma entrevista com a psicóloga, eu fiz 3. Ela entregou um dossiê, assim, dessa grossura, a meu respeito, pros 2. E aí eu entrei pra Planfair. E hoje fico muito satisfeita de ver a trajetória, tanto da empresa quanto minha, porque o que eu achava que eu acreditava, não achava que eu poderia fazer pela empresa, hoje eu vejo que eu consigo, né? O dia de campo é uma prova dessas. Então, assim, todo o nosso posicionamento, todo o nosso relacionamento com os clientes, as ferramentas que a gente vem desenvolvendo. E era um setor que não tinha. Não existia o setor de comunicação. Ele era totalmente terceirizado, a gente tinha uma pessoa que trabalhava como consultora para nós. Eu, quando entrei no RH, tipo assim, sabe? Entra aqui, porque eu fazia uma pós em gestão de pessoas na época, então entra por aqui, e aí fui passando, e aí lá pelas tantas eu digo, olha, eu acho que a gente tá no ponto de fazer um setor de comunicação. Quando foi essa virada de chave de ter um setor de comunicação? Porque uma das coisas que eu percebi, e até dos questionamentos que eu trago para vocês é, o pequeno produtor ou o médio produtor não se enxerga como negócio, como empresa, ele planta. O que geralmente a pessoa sabe fazer? Plantar. É isso aí. Só que não sabe gerir um negócio. E aí, quando tem dentro de uma empresa que presta consultoria para outras, tem essa virada de chave, tu consegue virar a chave em outros lugares também. Como foi para vocês essa virada de chave? Assim, quando que tu viste isso? Bom, agora cabe aqui porque isso. Porque a empresa se estruturou. Então, assim, quando o meu pai e o José Paulo fundaram a Planfair lá em 93... Eu costumo dizer que assim, não é como hoje, se tu vai abrir uma empresa, tu às vezes já tem um plano de negócio, né? Tu já tem o propósito, missão, visão, valores, já tem até um fluxo de caixa ali estipulado, né? Quanto que tu vai precisar de receita, quanto que tu vai ter de despesa. Eles criaram a empresa e foram tocando, literalmente tocando o negócio. Em 2014, a gente começou a olhar para os processos e precisamos estruturar. Então, assim, a gente começou a estruturação da empresa. Quando a estruturação estava mais corpulenta, né? Aí eu via que cabia um setor de comunicação. Porque aí a gente já tinha muito colaborador para se comunicar, né? Então, em parceria com o RH, a gente fazer esse trabalho de endomarketing. E a gente precisava melhorar e aproximar ainda mais a comunicação com o nosso cliente. Então, foi essa virada de chave foi assim, a empresa já comporta. Porque se lá em 2014 eu chegasse assim, olha, eu tenho um plano de comunicação, a gente precisa de um setor, eles iam dizer assim, Juliana, não, tu tá viajando. Então, quando a empresa estava nesse ponto de maturidade, o setor se encaixou e a gente começou. No início era eu, hoje eu tenho uma equipe, sou eu e mais 2 meninas, e mais os prestadores externos, que a gente tá sempre, né, com gente de fora nos auxiliando. Choquito. Me conta agora vem a bomba. Eu vou fazer um bloco na próxima temporada, que é a bomba do Alan Miguel. Um case que não deu tão certo. Um case que não deu tão certo. A ideia era, nossa, e pra ti também, vai pensando. Já vai pensando. Mas tem um tempinho pra pensar aí, pode ir comendo pizza ali, ó, Romeu e Julieta, ó, pra mim. Ó, todo mundo balançando a cabeça aqui, ó. Não, isso aqui vai dar, eu já sei, é isso que eles precisam. Porque com base nisso, a gente aprende.
Eu acho que o problema aqui o case que não deu certo é não poder trazer cliente, não poder apontar, assim. Mas teve um caso que era uma associação com mais de 200 membros, e tinha um projeto muito único, tinha direito de exclusividade, tinha uma série de fatores que permitiriam que ele liderasse uma fatia de mercado, só que aí não tinham a maturidade e não entregavam o produto que eles mesmos estabeleceram como um protocolo de qualidade. Então, e aí faltou todo esse desenvolvimento interno, como eu comentei lá, quando a gente fala de desenvolver uma marca, o que a gente vê lá, o logo, ele é o resultado final, a gente precisa de uma série de coisas, e isso passa pela gestão do negócio, da empresa. O que a gente fez lá em Lagoa Vermelha, por exemplo, Capital Nacional de Churrasco, houve todo um processo de estruturação. Essa associação em específico, ela chegou com suas décadas de tradição e acreditou que seria o suficiente ter um número de pessoas, produtores, para entregar o produto, e não era o suficiente. Então, ao ponto de ter pouquíssimos lotes. Eles mesmos não conseguirem cumprir uma escala de entrega de produção. Então, esse é um exemplo. Então, e aí na fala da Ju, assim, acho que muito assertiva, assim, toda a narrativa, assim, a maturidade é um grau importantíssimo. E a definição e estruturação de processos denota esse avanço de maturidade, né? E a maioria das organizações, no momento que está vivenciando essa ruptura interna, não tem maturidade de enxergar que está nesse momento. E isso, às vezes, faz com que o castelo de cartas caia. E esse foi um exemplo específico, assim, sem dar nomes, sem dizer o nome do santo, apenas contar uma parte do milagre. Acho que foi o mais emblemático, assim. Eu acho que não existe projeto que não deu certo. Eu acho que existe projeto que não era para acontecer naquele momento. Muito bom. Ou porque a empresa não estava pronta para lidar com ele, ou porque tu perdeu o timing e fez ele depois, sabe? Então eu acho que não existe projeto que não deu certo. Existe projeto que talvez tenha sido mal planejado, sabe? No dia de campo, eu falei, eu não me permiti o erro. Uhum. Porque ele tava redondinho. O que poderia dar ruim? Ninguém aparecer. Era o único medo. Cara, mas não ia acontecer, entendeu? Então eu acho que é maturidade e planejamento. Ou ele tá mal planejado, ou a empresa, ou o próprio cliente. Às vezes a gente quer propor alguma coisa que o cliente não tá pronto para receber, né? Então eu acho que é essa questão. Acho um ponto importante esse entendimento também de maturidade, né? Da comunicação. Uhum. Esse entendimento de que vai pra rua ou não. Um dos exemplos que a gente teve, e pra mim, eu não pude participar, mas a gente foi muito feliz em ter aqui, foi a Luísa Martini, que ela foi da Flag, tem a Óbvios, teve a Soco, enfim, né? E a Luísa disse, teve uma vez que a gente tava com tudo impresso, tudo pronto pra distribuir, e a gente cancelou a campanha. E é um prejuízo gigante, mas não tá maduro o suficiente pra ir pra rua. É isso aí, eu acredito muito. E esse entendimento aí é muito bom, assim, né? Não, e principalmente no caso dela, né, que ela lida com a inovação no talo, né? Uhum. Não, ela é a referência. Ela lança a tendência, ela tá sempre um passo na frente. Se ela perceber que ela não tá um passo na frente, ela tá 3, ela cancela, né? Foi isso que ela fez, né? Não, total, não, é nesse ponto. Ponto. Bom. E eu acho que esse entendimento também vai muito do feeling de quem tá no negócio, sabe? E aí eu defendo muito o meu setor, que é o setor das empresas que tem um setor de comunicação, né? Porque não adianta a gente contratar a melhor das agências se não tá dentro. Né? E aí esse feeling é quem tá no negócio que vai perceber. Tipo, olha, a gente não tá pronto pra levar isso aqui, meu cliente não tá pronto, eu não tô pronta. O setor de comunicação dentro de uma empresa é uma analogia à preocupação que o dono tem com comunicação. Então, se ele não tem a comunicação dentro dele, a empresa não tem o departamento de comunicação.
Perfeito. Quando tu falou que tu trocou de setor porque tu ficava de mãos atadas para mudar os clientes, é mais ou menos o motivo pelo qual surgiu o plano de voo. Sim, que a gente passou pelo plano de voo. Nós fizemos lá, que agora chama plano em comum, por questão de NPI. Mas é isso, porque às vezes a gente tem um cliente que a gente percebe que precisa de reparos. Ou não adianta tu fazer a comunicação que for, que não vai funcionar. Exato. Né? Exato. E até para passar por um plano desse, a empresa tem que estar na maturidade Pra entender. para entender. Porque o plano, ele é denso, ele traz muita informação. Um monte de tapa na cara. Muito tapa na cara. Se tu não tá pronto para receber aquilo, gente, é assim, ó, depressão e medicação. Entendeu? Então não dá, tem que estar pronto. E esse Não é pra- entendimento de... volto na maturidade. Maturidade. É de saber escutar. Tem um cliente que a gente gosta bastante, que é UFA Mercado. É um sistema de conveniência que a gente atende lá da região noroeste do estado de Santa Cruz, acho que é. Cruz Alta, não vou lembrar agora qual a cidade específica. Ele saiu, foi viajou aos Estados Unidos, viajou ao México e tudo mais, e conheceu o sistema de conveniência lá e voltou. Quero montar. Nos procurou, nós montamos todo o brand dele inicial, e ao final do processo nós começamos a questionar e apertar ele. Tá, e aí, como é que vai ser o serviço efetivamente? Como é que é o negócio? E a gente provocou ele de certo ponto que ele não conseguiu responder. E aí ele ficou 1 ano fora, com o projeto parado, tentando achar respostas. Isso não é um quadro, viu? Isso não é um quadro. Vamos adiante. É que deve estar chegando o próximo convidado. E aí ele passou 1 ano fora e aí retornou pra nós. Bom, agora eu tenho condições de continuar respondendo. E aí a gente começou a fazer o design do serviço efetivamente, que deveria ter sido ao contrário, mas é maturidade. E aí se estruturou até de desenhar até quando, sei lá, um cafezinho quando acaba a fita do caixa, por exemplo, tá? Então, houve todo um grande processo dele enxergar tudo isso. Ele achava que Era só fazer. era um copia e cola e vai funcionar. Uhum. E bom, não é. E isso é um processo de maturidade. Então, tu ter a capacidade de reconhecer isso é um grau de maturidade também do empreendedor. Dentro do nosso podcast, a gente tem um bloco sem... Chegou o bloco, veio a campainha, né? Mas aí a pergunta para os nossos convidados. E a inteligência artificial vai fazer uma pergunta para vocês Nossa. neste momento. Se preparem. O que é mais difícil, ensinar branding para quem é do agro ou ensinar agro para quem é do branding? Pra mim é fácil. Eu também, é fácil. Eu acho que é ensinar agro pra quem é do branding. Muito fácil. Muito fácil. Não, pra mim o mais difícil é ensinar o agro pra quem é do branding. Não, fácil é responder. Fácil é responder. Fácil é Fácil é responder. Ensinar agro pra quem é de Pra branding. quem é de branding. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Não é difícil. Eu não consegui até hoje. Eu tô tendo toda essa busca. É mais fácil ao contrário. Tu Porque trazer é tudo de quem é do guri de agro. apartamento, né? Tudo uns guri de apartamento, Por exemplo, hoje Gás dentro que da leite vem empresa na lá, a gente tem caixinha. uma engenheira agrônoma que tem proximidade com a área de comunicação, que é para atuar na parte do branding. Porque ao contrário, a gente não consegue fazer. É muito difícil. Então, É difícil. é mais fácil tu trazer quem tem uma certa familiaridade ou proximidade com a comunicação. Já tivemos engenheiro agrícola, por exemplo, ele compreende. Ele já estudou, ele tem essa vivência. Por isso que vocês dois são enviados especiais para fazer esse link. Porque vocês são do agro, Sim. de nascença, né? Sim, de nascença. Mas se formaram na cidade, vocês são um link disso. Sim. E É. com esse link, o que vocês veem de projeções para o futuro agora dentro desse mercado? Que tecnologias, que comunicação, o que vocês estão vendo de inovação dentro desse mercado aí? Diga uma coisa mais louca de inovação dentro do agro. Louca de inovação. Mais louca. Pô, eu já achei o GPS, Gente. o drone, fazer mapeamento GPS. Isso é louco. O que a gente tá vivendo agora, e principalmente a nossa região aqui, vai começar um projeto piloto agora, que é o 5G, tá? O 5G ainda não tá no Brasil, assim, são poucas, até existe o Conecta 5G, que é um programa de várias empresas do agro, uma espécie de consórcio, vamos dizer assim, e aqui até agora a gente não tinha nada aqui no Rio Grande do Sul. Na nossa metade sul. Agora vai começar uma parceria da UFEPEL, Canoa Mirim, se eu não me engano, junto com a Lauro. TIM.
E aí eles vão fazer esse grande projeto, assim. Quando nós efetivamente tivermos 5G para o agro... Aí lascou-se. Tá sendo chamada de a revolução industrial para o agro. A hora que nós tivermos isso, que vai ser a revolução da conectividade. Tá? Nós estamos recém na beirinha de começar a tentar entender o que vai ser. Tá? Então O a 5G promessa... que tu fala... É sinal de internet. Sinal de E a internet. Starlink não adianta? É que não tem... Até onde eu saiba, a gente não tem amplitude para isso, né? Então, até, se eu não me engano, a Starlink estaria buscando licenciamento para botar novos satélites, eu vou chamar de dizer assim, para dar cobertura. Não há cobertura ainda. Ah, não é? Tá? Não há cobertura. E aí, você diz em 200 hectares de plantação, é isso? Sim, tu vai ter uma máquina, tu vai mapear e ela vai fazer. Tu consegue fazer tudo, exato, a máquina faz tudo sozinha, dependendo do... Assim, a gente foi para os Estados Unidos ano passado e a gente vê que essa é a grande diferença deles para nós. O acesso à tecnologia, porque lá a gente rodou sei lá quantos quilômetros de ônibus, em estrada, sinal de internet no celular, tu tinha o tempo inteiro. Aqui, se tu vai de Pelotas a Canguçu, gente Depende sabe. da operadora. Depende da operadora. Tu Não vai a vamos fazer Rio- tu vai a propaganda, Rio mas só Grande, tem tu uma já pega operadora que Uhum. tem um sinal de qualidade melhor no interior. O resto não pega. Então, assim, é um grande desafio pro produtor, porque, por exemplo, assim, quando ele tá na colheita, ele tem que preencher a nota fiscal pro grão sair da propriedade dele e vir pra minha unidade de grãos, tá? E já fazem uns 2 anos ou 3 anos que o governo quer colocar que essa nota seja eletrônica, né? Tipo assim, tira ali e bota como qualquer nota fiscal. Só que não tem como, porque tem cara que não tem acesso à internet. E ele não vai conseguir emitir a nota eletrônica. Então, a gente segue lá com o talão de produtor, que é um talão preenchido à mão, com todas as informações, para aquela carga poder circular, porque não tem acesso à internet. Foi na abertura da colheita do arroz que foi apresentado esse programa. E a fala, não vou recordar o nome dele, da Canoa Mirim, mas a fala dele, assim, ó, ele não tem comunicação. Não tem. Assim, ó, ele não consegue falar da sede, tu não consegue falar com o operador da máquina. Exatamente. E a Canoa A Mirim coisa mais básica do mundo. Meu Deus, mas isso é urgente, então. é urgente. Esse é um plano nacional. É, exatamente. De uma parte da economia que sustenta o Um quarto, país. um Vamos quarto do combinar. PIB brasileiro. Quer Exato. produzir o dobro? Exato. Põe 5G. Exatamente. Então, e é isso. A Canoa Mirim, que é do Lauro, da família dele, enfim, ele já é a 3ª geração, se não me engano, é em Santa Vitória. Só que assim, não é assim, Santa Vitória cidade. Tu Não, entra numa estrada rural e vai. E assim, lá é normal não ter sinal de internet. A maioria não tem. A exceção é ter. Entende? Então, isso dificulta muito. Lá na sede tem. Exato. Eu fui pra São Gabriel, 1h30 de estrada de chão, assim, ó. Eu fico pensando, passa caminhão carregado de semente. E aí a gente na caminhonete. E aí, cara, não tem sinal. Quando tu chega lá, pra ter sinal, é só na sede onde tem o administrativo que tem o sinal de internet. Não tem. E é bizarro, porque tu tem que ter... Pô, no trajeto Pelotas-Porto Alegre tu já não tem. É muito difícil. E aí, E vamos aí? trazer um contraponto aqui. Aí, quando a gente fala da Holanda, né, que nem eu comentei, eles estão produzindo, dependendo da cultura, em prédio vertical. Não. Tá, então, essas são as oposições, tá? Então- E chega a ser ridículo a gente falar, né, que o boom do agro vai ser ter acesso à conexão de internet. Mais cedo o Cuca falou aqui dos defensivos, mas uma grande vantagem da produção agroalimentar brasileira é a quantidade de água que vai no nosso alimento. A gente chega a ter, sei lá, 7,5% mais água dentro dos nossos alimentos do que produzido na Europa, por exemplo. Isso é uma riqueza muito grande, que é perdido... Não é perdido, mas ele deixa de ser considerado como um valor quando passa a porteira. Nem imaginava. E aí querem seguir trabalhando no agro? Eu quero, porque mas é muito difícil entender, porque a gente, é essa a sensação que eu tenho. Quando começaram a falar de manejo no dia das estações, eu fiquei, que porra é? Bota no Google, manejo. Manejo. Ah, tá, entendi. É como mexe, como lida, como cuida, como... Ah, não, um manejo. Lógico. Eu tenho uma pergunta importantíssima. Ai, Jesus. Por que as pessoas falam colheita? Ai, não.
Aí tem várias outras palavras que eu poderia citar, mas Não, eu fico vou até me- pensando se Não eu sei. fiz errado. Não sei. Eu acho que é um jeito de falar. é Eu uma falo mania, né? colheita. É uma mania, É né? uma mania. Eu acho que é a influência de outras línguas da nossa região. Pode ser. Pode eu ser. atribuo Pode ser, isso. faz sentido. É porque eu fui pensando, tá, eu não conheço, será que é uma Será que coisa é outro um pouco... método? É, uma outra coisa. Gente, eu quero agradecer o papo. Foi muito, muito, muito legal. Obrigado pela Não vai disponibilidade esquecer. de vocês. Não, agora. Que tu sempre... Eu tenho Tu dá esquecido. tchau Eu antes. dou tchau. Pra gente fechar o nosso episódio, a gente quer a participação de vocês agora. A gente precisa do nome desse episódio. O título que vai na O capa. título que vai na capa do episódio no YouTube. Aí sem A cair gente, em a gente clichês, começa né? com uma intenção, mas depois a gente conversa Sim. de outras coisas, né? Então... Eu já tenho uma ideia aqui, mas não posso falar porque os Pode falar, Me tamo rolou aqui uma entre agora amigos. também aqui. Ah, Não fala podem que falar, inspira. eu não mas ocorreu é nenhum até 5G do agora. agro. Não, eu viria mais pelo agronecessidade. Eu viria boa. algo por esse caminho, assim, sabe? Porque para onde nós queremos ir, pode ser que restam só máquinas e se a gente não tiver o básico. Se a gente não tiver um fundamento de alimentos ali na frente. Isso é muito bom. Agro. Deixa eu pensar. Peraí. Fugiu, mas vai voltar. Mas esse cuidado também com as relações e com a comunicação. Assim, a agronecessidade de comunicar e interligar, interconectar. Eu acho que esse ponto... É importante. Esse ponto das pessoas entenderem o agro, né? E de valorizarem o agro. Difícil, né, gente? Vou deixar de tema de casa pra Eu- vocês. Gosto. Agronecessidade. Mas ele se torna... Quando a gente compreende, a gente vê que ele é necessário não só as relações internas, as relações externas, a necessidade humana. A gente tá num momento que ele é primordial Aí eu diria pra que é a base continuidade. da vida, assim, sabe? para Sendo continuidade filosófica, humana. assim. poética, que nem é a minha vibe, mas é a base, sabe? Porque isso a gente produz alimento. E não há possibilidade de a gente manter tudo isso, esse povo todo que tá por vir, né? Sem o básico. Tá, mais uma perguntinha. Não, que eu tava pensando antes nisso e tu me lembrou agora, quando tu falou disso. Há décadas atrás, há décadas atrás se dizia isso. Quando nós chegarmos no ano 2000, vai ter tanta gente e a gente não vai conseguir alimentar as pessoas. Agora é 2050. A gente tá conseguindo. Não, a gente tá conseguindo. Será gente tá que fazendo o tema de a casa. evolução da tecnologia é maior do que a nossa previsão? Pode responder. Ou a gente tá comendo mais besteira artificial? Sem dúvida. Isso, sem dúvida. Com certeza. Tá? E aí, por isso que quando eu falo de agroalimento, em algum momento o alimento ele vai ser processado, ele vai ter um beneficiamento que Isso. pode ser industrializado, ultra processado e tudo mais. Mas a gente precisa da base. Por exemplo, vamos falar de carne cultivada. Carne cultivada ela vai ser produzida em laboratório. Mas mesmo assim, eu preciso da informação genética do agroalimento. Lá a no carne campo, o de animal verdade, vivo. né? Para que eu consiga produzir isso. Daqui a uns 5, 10 anos, a gente vai conseguir ter bioreatores, botar dentro de um container, vai ter um desastre na África, em outro lugar do mundo, eu ponho ele num navio daqui, ponho as células ali, no trânsito daqui até lá ele está produzindo biomassa e lá ele vai formar e vai distribuir hambúrguer. Mas mesmo assim, eu preciso da produção, a capacidade de produção na terra. E é isso que a gente não está tendo a 100% dessa consciência. E não está conseguindo levar isso para a sociedade. Então, às vezes, a gente pensa só lá no industrial e esquece que para eu ter a farinha, eu vou precisar desse insumo lá. É isso que está nos faltando ainda. Eu queria dar um recado. Se você nos assistiu até agora, dá um joinha, se inscreve. A gente nunca pede para as pessoas se inscreverem. Verdade, a partir do próximo Se chegou até episódio, aqui, cara, curte aí, te inscreve. curte, bota o gostei e se inscreve no Apoia-se que vai ter o link aqui. Gente, muito obrigado pelo papo. Foi ótimo receber vocês aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. E sem palavras. Eu agradeço. Obrigada pelo convite. Foi muito bacana. Muitas graças. Obrigado. Pela câmera lá, Esse tchauzinho. foi o Tinocast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. E até a próxima com muito mais Tinocast. Tchu, 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 tchu. Valeu, gente. Nem doeu. Muito bom, muito bom. Boa, sou diferente. Tu viu?